proteger é um ato de amor e pode começar com uma ação simples, como pensar sobre o futuro. A Icatu ajuda você a proteger quem você ama em todas as fases da vida. Olá, meu nome é Steven Gen, estamos mais uma vez no Rio to See Live. Em nome do Rio to See, eu agradeço a presença de todos, palestrantes, moderadora e a você que nos assiste. Uma enorme satisfação apresentar o painel Saúde Mental e Vida Urbana. Conosco, 3 grandes cientistas e queridos amigos, Luiz Fernando Toffoli, Siddhartha Ribeiro e Ronald Fisher. A conversa será sobre como o isolamento social afeta nosso cérebro, nosso sono e nossos sonhos em tempos de pandemia. A mediação fica por conta da querida Roberta Jansen, jornalista. O painel pode ter a legenda ativada diretamente no canal. Quando for ativar, é só escolher o idioma. Roberta, agora é com você. Oi, gente, tudo bom? Eu estava querendo propor a seguinte reflexão para vocês, né? A gente está vivendo uma pandemia sem precedentes na história, né? Talvez a última coisa parecida tenha sido há 100 anos, a nossa geração nunca viveu isso. Imagens terríveis, milhares de mortos, valas comuns, caixões. E, por outro lado, também uma situação sem precedente de estarmos vivendo isolados dentro de casa, né? Então, eu acho que a questão é como é que o nosso cérebro reage a essas duas situações. Por exemplo, tenho tido uns pesadelos horríveis. Pesadelos vivíssimos todas as noites. Então, eu queria até começar com o Siddhartha, né? Para perguntar como é que a gente reage no nosso sono, nos nossos sonhos. O que pode acontecer no nosso cérebro? Você mesmo disse, a situação de estresse. O medo que as pessoas têm é um medo real, medo de um real que afeta todas e todos, mesmo as pessoas mais ricas. Claro, estão mais protegidas, mas não estão de fato protegidas. Os mais pobres, evidentemente, estão bem desprotegidos, muito pouco, ineficaz. Além disso, existem questões que vão além, digamos assim, do risco real, né? Porque quando a pessoa, por exemplo, fala, puxa, eu estou num país onde existe um desgoverno tão grande, então, além do medo da Covid, eu tenho medo da mentira, medo da subnotificação, medo da má gestão dessa crise. Eu estou vendo as pessoas se comportarem de 2 maneiras bem diferentes, conversando e também vendo as pesquisas que estão sendo feitas aqui no Instituto do Cérebro da UFRN. Natália Mota, que é pesquisadora associada do laboratório, está terminando uma pesquisa com sonhos na pandemia, e outros laboratórios, outros lugares do Brasil, na USP, na UFMG, na URGS, nos Estados Unidos, em Harvard, tem muita gente estudando isso. O que as pessoas estão vendo é que, de fato, estão aparecendo os pesadelos, estão aparecendo sonhos de muita ansiedade, a insônia, as pessoas que simplesmente não conseguem dormir, o excesso de cortisol, de adrenalina. Mas tem o outro lado é que as pessoas que estão, de fato, conseguindo fazer um isolamento social adequado, estão conseguindo estar com suas famílias em harmonia, tão simples, estão conseguindo utilizar esse momento para introspecção, muitas vezes relatam o contrário, ou seja, mais tempo de sono menos fragmentado, sono que não termina pulando da cama com o despertador, mais sonhos, mais trabalho onírico. Então, eu acho que de fato, um convite para que a gente saia desse pânico e tente se acalmar, né? Porque a gente não vai sair dessa confusão toda em pânico. A gente precisa de cabeça bem. A gente tem relatos, Toffoli, de aumento de casos de depressão, ansiedade, coisas nesse sentido, de doenças mentais, por conta desse isolamento? Toffoli, está me ouvindo? Perdão, eu estava com o microfone desligado. Nesse momento, a gente está passando por um período muito inusitado, que não tem registro histórico com a situação tecnológica e particular que a gente tem de hoje em dia, né? Houve, na época da gripe espanhola, um certo grau de quarentena, mas não dá para comparar aqueles tempos com os tempos atuais. As pessoas não estavam hiperconectadas ao mesmo tempo que elas estavam isoladas, porque a gente está vivendo uma situação muito peculiar, que é
é, ao mesmo tempo, o de um isolamento e de uma redução do repertório dos encontros, em termos de pessoas com que a gente se encontra durante o dia, mas, ao mesmo tempo, uma hiperconectividade virtual externa e que pode ser bem, em alguns contextos, pode ser bem angustiante. É difícil a gente, no momento, a gente vai entender o que está acontecendo agora com mais clareza no futuro, né? O que aconteceu, quantas pessoas deprimiram, quantas não deprimiram e tudo mais. Da experiência que a gente tem do acompanhamento do nosso serviço da Unicamp, neste momento a gente não tem tido um excesso de procura. Ao contrário, parece que a coisa deu uma segurada, né? As pessoas, até por medo de ir para o hospital, elas não estão procurando. O que a gente escuta relatos, né? Então, por exemplo, recentemente eu fiz um contato com uma médica da saúde da família, né? Uma médica do posto de saúde, da atenção primária, e perguntei, como é que tá, né? Como é que tá aí na pandemia, os casos que estão acontecendo? Ela falou, não, o problema tem sido mais lidar com a ansiedade dos profissionais de saúde. Então, isso tem sido bastante claro que tem acontecido, né? Com isso, eu não quero dizer que não esteja acontecendo nada, não. É só que a gente ainda não tem um registro. Acredito que a gente vai ter mais clareza disso no futuro. Há várias preocupações do ponto de vista do comportamento enfim, dos transtornos mentais, enfim, do sofrimento psíquico, que podem estar presentes numa situação como essa, né? Então, a gente se preocupa com o risco de aumento da violência doméstica, por exemplo, dos transtornos mentais comuns, como depressão e ansiedade. Está todo mundo, mais ou menos, se sentindo um tanto ansioso, né? Ou quase todo mundo. E até se fala sobre um aumento do risco de suicídio. Do ponto de vista do que a gente consiga medir até agora, nos serviços de saúde, a gente não tem percebido um aumento dos casos de tentativa de suicídio. Pelo menos o que eu posso falar aqui de onde eu trabalho em Campinas. E, infelizmente, do ponto de vista de dado de mortalidade, que seria uma possibilidade da gente poder investigar essa informação, é muito ruim a atualização dos dados imediatos no Brasil. Ele é de boa qualidade a longo prazo. O sistema de informação de mortalidade demora 2 anos, por exemplo, para você ter os dados disponíveis na internet. Ele é de excelente qualidade, mas ele demora muito tempo porque passa por vários filtros. Nesse momento, a gente precisava do dado não filtrado, o dado que acabou de sair dos cartórios, por exemplo. E aí isso ainda não está muito bem organizado em relação a gente saber sobre, por exemplo, o suicídio consumado, se aumentou ou não. A gente tem essas preocupações. Então, em grande parte, a gente vai poder responder a sua pergunta mais para frente, infelizmente. Por enquanto, são suposições. Tá certo. Ronald, eu queria perguntar o que a gente pode fazer, né? Eu sei que você estuda essa parte comportamental. O que a gente pode fazer no sentido de amenizar um pouco essa rotina do isolamento, né? De tentar trabalhar a cabeça de uma forma melhor. Obrigado. Eu só queria acrescentar mais uma observação. Eu trabalho muito, então eu estou monitorando o acontecimento e a pergunta anterior, já temos bastante informações de outros países, principalmente da Ásia, e agora está começando a dados da Europa também, que estão mostrando que a depressividade aumentou de uma forma muito em cima do normal. Então, tem algumas pesquisas que já mostrando o nível da depressão clínica em mostras da população em geral, até 30% aumento de problemas de saúde mental bem grave. Não sei se for possível, a gente está colaborando com várias instituições, medir o nível de também. Talvez seria possível divulgar um link para uma pesquisa internacional que está participando da UNB também, e para medir um pouco melhor a população geral, esse nível do estresse. E a gente está vendo, está absolutamente correto neste
saber o que está acontecendo. Precisa para medir. E o que a gente está vendo em outros países é bem assustador. Mas, enfim, voltando para a pergunta principal, a gente terminou uma revisão sistemática. Agora, vai submeter essa revisão sistemática para entender o que as pessoas podem fazer durante esse período de isolamento social. Você está em casa, você está com os filhos, você tem que trabalhar. Bem, parece uma coisa muito. E o que a gente achou fazendo essa revisão rápida, tem algumas técnicas práticas que todo mundo pode fazer em casa, que ajuda a ficar calma e liderar melhor com essa situação. E eu trabalho com e uma coisa que é muito importante faz. Então, usa uma rotina. Ritual muitas vezes é claro com a rotina. Então, acorda no horário. Bem, é importante acordar no horário, a rotina, você vai fazer. Depois você está seguindo uma rotina para ter um dia um pouco mais organizado. Também a gente mostrou a revisão prática neste momento, tem algumas práticas que são usadas em vários rituais no mundo inteiro, como a mindfulness, claro, com meditação, com yoga, que podem ajudar as pessoas. Então, tem várias dicas nos rituais que todo mundo pode fazer em casa, são práticas que podem ajudar a ficar um pouco mais calmo, mais saudável nesse. Como é que você está fazendo? Bom, como é que é o seu dia? Meu dia está meio bagunçado, né? Falando a verdade, como todo mundo, eu estou sofrendo. Mas, enfim, eu geralmente, à noite, eu estou tentando segurar 1 hora para fazer exercício físico, ou seguindo várias. Então, vou tentar meia hora de exercício, depois meia hora de yoga. E uma coisa que também, para mim, ajuda bastante, a gente está falando muito sobre mindfulness, então essa percepção de estar presente também, sabe? Pegar uma notícia, ou você está muito agitado, ou está frustração. Então, se concentra e respira profundamente, concentra na respiração. Uma coisa incrível. Então, sim, mas ajuda de ficar um pouco mais calmo. É uma coisa que está muito usado em vários rituais, em várias culturas. E eu acho que agora a gente está vendo esta tão comum em rituais no. Siddhartha, eu queria que você falasse um pouquinho como é que esses sonhos, como você fala no seu último livro, né? Como é que esses sonhos que as pessoas eventualmente estão tendo a mais, esses pesadelos, ou como é que a gente olhar para isso, de alguma forma, pode nos ajudar no autoconhecimento também? Então, o sonho, ele é uma sequência de imagens, de memórias recombinadas. Você não precisa reconhecer exatamente aquilo que aconteceu, você não precisa ter vivido aquilo. Pode ser uma combinação de fundações de memórias anteriores. Mas existe uma emoção que guia essa concatenação de imagens. A sequência de imagens do sonho, o enredo onírico, ele revela um desejo, ou mais de um desejo, vários desejos, ou antidesejos, ou seja, medos, temores. Né? Então, é muito importante quando a gente tem um sonho que a gente identifique que os elementos simbólicos muitas vezes são triviais, são coisas que aconteceram no dia anterior,
muitas vezes o repertório de símbolos é o que está à mão. É como se o nosso eu sonhador escolhesse aqueles símbolos que estão no armário, muitas vezes por recência, por coisas que aconteceram há muito pouco tempo, que estão frescas na memória, mas a condução, a orientação, a maneira como isso se encadeia, revela esse desejo, esse temor. Numa situação normal, a gente não tem um desejo, um temor. Você tem muitos pequenos desejos, muitos pequenos temores. Puxa, eu não quero chegar atrasado 15 minutos. Puxa, eu gostaria de pagar essa conta hoje, não amanhã. Essas coisas são tipicamente o que domina um enredo onírico, digamos, de uma vida normal, sem maiores problemas, de classe média contemporânea. Quando você vai para uma situação de vida ou morte, e nesse caso o que é muito louco aqui é uma situação de vida ou morte para todo mundo ao mesmo tempo, que gera inclusive sonhos muito semelhantes, o Ron vai poder falar quantas culturas têm o hábito de sonhar o mesmo sonho. Que para a gente ocidental fala, nossa, que coisa absurda. Para muitas culturas isso é o normal, porque a vida é coletiva. Eu estou submetido a uma pressão de seleção, você também está, ela também está, ele também está. Então agora isso é muito novo, isso unifica os nossos temores, isso cria, por um lado, sonhos extremamente grandiosos, épicos, junguianos, digamos assim, né, mais arquetípicos, mas isso também gera um monte de sonhos triviais sobre coisas que dão errado, sobre pequenos temores, a questão da contaminação, coisa que a Natália Mota está vendo aqui nos dados, você começa a sonhar muito com a questão da contaminação. É uma grande aula de microbiologia, né, para todo mundo. A gente está aqui discutindo, será que o vírus está no aerossol? Será que não está no aerossol? As pessoas estão tendo que imaginar coisas, tipicamente só uma parte dos cientistas faz. Isso pode ser muito interessante para a gente no médio e no longo prazo. Acho que certamente vai contribuir para diminuir o analfabetismo científico brasileiro, que é enorme. Tá certo. Ron, fala aí como é que é isso de sonhar o mesmo sonho, todo mundo sonhar o mesmo sonho. Olha, isso é uma pergunta bem interessante. Eu não posso falar muito sobre sonho, porque fazendo pesquisa sobre esse assunto muito interessante. Mas eu acho que o Tata falou, reflete muito bem quando você está convivendo com outras pessoas e você está compartilhando o que você está pensando, suas preocupações. Com certeza, comunitário vai ser refletido nos sonhos também. Não é uma surpresa para mim, muitas pessoas sonham juntos. E também, isso também, que você está pensando na cultura e faz, principalmente, e você tem grupo que vive juntos, compartilha todas as preocupações, pois todo mundo tem um sonho muito semelhante, pode também ajudar as pessoas a ficar mais perto depois de novo, porque até você está compartilhando e você está vivendo junto. Eu acho que tem toda a razão e também mostra como, principalmente nesse momento agora, como essa crise, essa pandemia está impactando todos nós. E uma coisa que seria muito interessante mesmo é a gente usa esse momento para ficar um pouco mais próximo, mesmo que você está em casa, conversa com seus queridos, liga para os seus pais, você não pode visitar, mas você pode ligar e você tem um sonho que seus queridos também têm. Isso é um sinal que você está perto emocionalmente, mesmo que você não está fisicamente presente, mas você está compartilhando os seus pensamentos e outras pessoas estão vinculadas com você. Acho que é uma coisa bonita também, porque mostra que continua a ficar perto de um ao outro. Toffoli, eu queria voltar também numa coisa que você levantou sobre a questão dos profissionais de saúde, do pessoal que está na linha de frente do combate à Covid, né? Os relatos que a gente tem ouvido são de que essas pessoas estão muito, muito afetadas, né? E por todos os motivos, emocionais, porque elas têm medo de levar
a doença para a própria família, muitos médicos estão se isolando das famílias. Que tipo de impacto isso pode ter, né? Do ponto de vista da saúde mental, né? É como se a gente estivesse falando de todo mundo que está passando por todos esses riscos que nós estamos passando, todos nós, né? E fomos, né, enquanto espécie, programados para viver em comunidade e que agora estamos todos vivendo mais ou menos como astronautas em estações espaciais, com pequenos grupos e com convívio intenso, fora aqueles que moram sozinhos e que estão tendo, né, que são mais isolados ainda do que aqueles que têm núcleos familiares ou que, né, moram com uma ou duas pessoas. Então, todo mundo está passando por isso, os profissionais de saúde estão passando por isso também, e com o risco ainda mais, principalmente que eles estão trabalhando na linha de frente, especificamente do combate ao Covid, tendo que lidar com o medo de, como você falou, de se infectar, um certo grau, a gente sabe que tem um certo grau de previsibilidade de risco, mas algumas dessas pessoas estão no grupo de risco, e há também um certo grau de imprevisibilidade. Tem alguns casos que a gente não sabe por que não dão certo, né? Seria esperado, uma pessoa jovem não ter um caso grave, e às vezes acontece, do nada. Então, não há uma segurança de 100% para nada. Então, nós estamos jogados a um grau de imprevisibilidade de risco que a espécie humana não vivia há muito tempo. Há 200 anos atrás, você podia morrer de qualquer... Era possível morrer sem saber por quê, exatamente. Né? Então havia um certo grau de preparação psicológica para esse grau de imprevisibilidade que a gente não tem e que agora nós estamos tendo que ser confrontados com a nossa própria finitude e com o risco de uma forma, né, até certo ponto calculado, mas até certo ponto não. O que tem sido organizado, no caso dos profissionais de saúde, frequentemente, são linhas de apoio, hotlines, serviços que estão sendo organizados para poder ouvir essas pessoas. Tem um quê ali também que é necessário de informação técnica, e quanto mais conhecimento técnico, é mais tranquilo de lidar com a situação, mas também de apoio, de escuta, como uma escuta de natureza terapêutica mesmo. Não uma terapia psicológica, mas uma escuta terapêutica. E talvez eu tenha sido um pouco breve demais na minha fala inicial, dando a impressão de que, como a gente não está conseguindo medir, talvez a coisa não está aparecendo, mas não está aparecendo não quer dizer que não esteja acontecendo. Né? Então, um dado a gente sabe que está sendo medido, que está aparecendo e que está acontecendo na vida de muita gente, as pessoas relatam isso nas redes sociais, que é o aumento de consumo de álcool e outras drogas. Inclusive, acontecendo várias enquetes online agora, estou investigando sobre isso, porque bastante provável que tenha aumentado o consumo de várias substâncias psicoativas nesse período e que é preciso tomar um certo cuidado para que esse uso não se transforme num uso problemático. Eu ia falar sobre, desculpa te interromper, a minha próxima pergunta era sobre isso, sobre álcool e outras drogas no confinamento. Existe algum lado em que isso pode ser positivo ou você acha que é sempre negativo? Olha, mesmo em situações normais, o ser humano utiliza de substâncias para alterar sua consciência. Né? E quando não tem substâncias disponíveis, ele usa rituais, recursos respiratórios, né? Coisas que, inclusive, o Ron estuda para alterar sua consciência. O ser humano tem um hábito de mudar do estado basal para encontrar outros. E mesmo quem não usa nada, tem o êxtase religioso também, o ritual religioso inclui também a alteração de consciência. Ou no esporte também, tem momentos que há alteração de consciência. Então, isso é uma prática humana. Numa situação de emergência prolongada, como essa que a gente está vivendo, é muito comum essa ideia de que, bom, agora eu vou usar, né, e, enfim. Então, é preciso que qualquer uso de substância, e aqui eu não estou fazendo julgamento moral se a substância é legal ou ilegal, o uso de substância precisa ser consciente. Alguns colegas médicos vão dizer, não use nada. Mas eu prefiro ser mais realista e imaginar que em algumas situações, algumas pessoas vão usar. E que nesse caso é preciso que se faça uso consciente para reduzir os danos, reduzir os riscos. Né? Então, tomar cuidado com a quantidade do que você está utilizando, evitar o máximo possível fazer uso exagerado solitário. Né? Então, isso é um problema específico para quem está vivendo sozinho, tomar um cuidado ainda maior em relação a isso. Né? Cuidar da saúde em relação a isso. E aí algumas
substâncias são um pouco mais, a gente tem que tomar um cuidado um pouco maior porque elas são fumadas. Então tem que ter uma atenção em relação a isso. Não existe um manual que eu possa dizer para vocês faça assim, faça assado. Mas quanto mais consciente e atento o indivíduo tiver ao uso de drogas que ele está fazendo, menos riscos vai estar correndo. Então é importante estar atento a isso tudo. Tem uma coisa interessante também que vale para toda a saúde mental, que eu gostaria de complementar algumas das coisas que o João falou, vale também para o uso de substância, porque vale para o nosso estado de saúde mental. Uma coisa que se deve tomar um certo cuidado é o consumo de mídia social. Já tem um estudo chinês mostrando que a galera que estava na China e estava mais exposto à mídia social teve mais sintomas ansiosos, depressivos. Então é preciso regular esta droga também, que a gente esquece que é droga aqui. O consumo do celular, o consumo da internet, talvez seja a droga mais utilizada nesse momento. E aí o Ron já falou sobre os contatos, montar a rede, conversar com pessoas que você ama. E tem uma coisa muito interessante que é recomendada, que é busque um senso de comunidade. Preocupe-se com quem está precisando de ajuda e procure pensar em cuidar de alguém também, não cuidar só de si. Ajudar aos outros também é, de uma certa forma, ajudar a si mesmo. Preocupar-se com o impacto coletivo das decisões que você toma. Se eu saio para a rua num momento de pandemia, isso vai ser bom para o coletivo ou não? Então, a gente pode utilizar esse momento como uma reflexão em relação aos nossa própria maneira de viver e, ao mesmo tempo, isso é um canal para a busca de saúde também. E, por fim, eu queria dizer também que a gente tem que tomar... A gente fala, faz isso, faz aquilo, é bom isso, é bom aquilo. É importante saber também que ninguém tem a obrigação de se sentir bem. A gente quer buscar isso, mas é ok também você não estar se sentindo bem. Porque senão as pessoas ficam com a ideia, não, está todo mundo bem, eu estou vendo as lives fitness dos blogueiros e pessoas mostrando fotos super zen, estão super bem. Bom, mas foto não mostra o que está acontecendo dentro da cabeça das pessoas. Então, é importante admitir a sua própria fragilidade também, porque se a gente quiser colocar para a gente modelos de deuses, nós vamos nos dar mal. Eu queria propor também uma pergunta talvez um pouco mais aí filosófica, com o gancho do que o Toffoli estava falando, sobre finitude, né? De repente, a gente estava vivendo numa sociedade, essa pergunta para os três, a gente estava vivendo numa sociedade em que, sei lá, acho que já tinha algum momento que você estava se sentindo quase imortal, você não estava em contato direto com a morte, ou pelo menos não no seu dia a dia, né, como o Siddhartha falou, nosso de classe média e tal. A morte era uma coisa mais distante. De repente, agora, ela voltou a ser uma coisa muito presente, como o Toffoli estava falando, né? O que isso muda na nossa forma de pensar a nossa finitude? Mas estou perguntando para os três, quem quiser pular aí para responder. Eu queria me adiantar para dizer o que me vem à mente em primeiro lugar, que é a questão da coletividade. No mundo que a gente estava vivendo até 3 meses atrás, quem estava indo bem, estava indo cada vez melhor e cada vez mais rápido em direção a alguma coisa que a gente não sabia bem o que era, e com a sensação de imortalidade que é totalmente fútil, porque, evidentemente, todo mundo volta para o pó. Agora, eu acho que está todo mundo nessa fragilidade que nos irmana com 80% da população do mundo que não tem o que comer direito, que não tem onde morar. Né? E hoje está bem claro que a saúde da pessoa que mora no palácio mais rico depende da saúde da pessoa que mora na favela mais pobre. Então, essa interconexão, eu acho que esse é o momento novo, é o momento da gente entender, e os ricos do planeta precisam entender que a única maneira de elas viverem bem nesse planeta é compartilhar o que tem. Todo esse capital acumulado, se tivesse sido gasto para fazer vacina, para equipar laboratório, para contratar cientista, para educar melhor as pessoas, para elas saberem não se contaminar, nós tivéssemos melhor saúde, educação, ciência e cultura, não estaríamos na péssima situação que estamos agora. Então, quem quis ganhar muito dinheiro rápido, quebrou a cara. O capitalismo predatório quebrou a cara. Essa é isso que eu acho que é mais profundo dessa crise toda. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre isso? Eu só aprofundaria um pouquinho mais, concordo totalmente com o que o Siddhartha falou. Eu aprofundaria um pouco mais aquilo que eu já mencionei, né, que eu tinha comentado antes, que é esse distanciamento que houve da experiência vivida, né, da finitude.
Antes, e não é só isso, na verdade, era a própria chegada. As pessoas nasciam e morriam em casa. As crianças acompanhavam o processo do ciclo de Sim. vida. E agora esse processo, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, esse processo tornou que quem testemunha isso são os profissionais de saúde. Eventualmente chama o pai ali para participar do parto, e até o movimento do parto humanizado tem a ver com isso, né? Mas não existe um equivalente exato do movimento da morte humanizada. Existe todo o processo dos hospices, dos cuidados paliativos, tal, mas não tem a mesma pegada, porque não é uma situação de alegria, né? E como diz o provérbio tibetano, né? Quando nasce, a gente ri, e quando morre, a gente chora, mas quem nasce chora e quem morre sorri. E a gente ficou afastado de toda essa história, de toda essa possibilidade, de todo esse medo. Eu acho que há novas reflexões que a gente precisa fazer, que a gente precisa colocar no palco do que é verdadeiramente importante para a experiência humana, em vez da busca vã pela materialidade ou por medidas indiretas de sucesso, né? Realmente importa. Para que a gente está aqui? Né, como a gente pode fazer a nossa existência ter valor para a gente e para os outros? Né? Acho que essas são questões. E também, de certa forma, olhando para um lado, aquele lado, digamos assim, polianesco da história, tem havido reconstruções de relações pessoais, principalmente das pessoas que estão tendo que conviver em intensidade agora. Novas descobertas, novas percepções, e podem ter. Acredito que muitos casais vão terminar seus casamentos depois dessa pandemia também. Mas também pode haver novas descobertas de relações. E o término de relacionamento, de repente, pode ser a descoberta do que precisava ser feito também. Né? O que eu estou querendo dizer é assim: a gente pode usar potencialmente essa situação também de uma maneira transformadora, já que nós vamos ter que passar por isso também. Uma nota um pouco mais otimista, vamos dizer assim. Ron, algum comentário sobre a nossa finitude? E a gente chegou no momento da história que permite, manda a gente mesmo refletir sobre a nossa vida coletiva. Eu concordo completamente com o que vocês falaram já. Acho que estou lendo bastante a história romana, as origens das civilizações. É impressionante como a nossa vida é muito frágil. A vida de civilizações é frágil. E para nós, a gente estava num tema, estava muito materialista e parece que até a morte a gente um dia vai estar no momento que a gente vai viver para sempre. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque isso pode ser uma ilusão, porque no final estamos mortais, são uma espécie biológica, tem tecnologia, mas mesmo com tecnologia e todas essas coisas que parecem maravilhoso, a gente vai morrer e um vírus pode acabar com tudo. E talvez isso agora, essa pandemia que a gente está vivendo, né, talvez é o momento certo para refletir sobre as coisas mais importantes da vida da gente. Então, para mim seria relacionamento, família, amigos, e também porque falando verdade, vai uma vida muitas restrições ano que vem ainda. E nesse momento talvez a gente pode tentar construir uma civilização um pouco mais humanizada, um pouco mais social. Seria a minha esperança. Essas restrições, essas dificuldades que a gente está vivendo nesse momento também podem ser uma oportunidade de crescer
efetivamente e repensar, refletir, repensar o que pode fazer coletivamente. Eu não sei, foi uma resposta talvez um pouco mais A gente volta um pouco para aquela ideia do cérebro mais primitivo, né? Eu não sei como é que é a tradução, como é que é a melhor tradução em português do hit and run, da reação mais Luta e fuga. Isso, luta e fuga. A gente volta mais para isso. Siddhartha falou alguma coisa sobre isso, acho que na primeira resposta, né? Do que a gente estava, ao longo de todo esse tempo, se moldando de forma diferente. A gente volta um pouco para esse momento de luta e fuga. Eu acho que sim, Roberta, mas não necessariamente. Quer dizer, o que nos tirou, né, do mundo da animalidade e nos colocou no mundo da humanidade, que é uma animalidade muito específica, tem muita cultura em cima da biologia, não foi só a nossa brutalidade, nossa capacidade de competir, mas também a nossa capacidade de cooperar. Eu acho que nesse instante, se a gente entrar em pânico e for para luta e fuga, vamos lutar entre nós. Daqui a pouco a gente está disputando comida à tapa, vira Mad Max. O que a gente precisa fazer é exatamente o contrário. A gente tem que utilizar a nossa imensa capacidade de cooperar. Cooperação entre países, cooperação entre corporações, entre Estado e setor privado, cooperação dos movimentos sociais. Em muitas favelas, em muitas comunidades, quem está fazendo toda a diferença é a própria comunidade, porque o poder público é ausente. Então, o que vai tirar a gente dessa confusão é muita ciência e muita cooperação. Nós aproveitarmos esse momento para que aflorem os nossos piores instintos é um momento perigosíssimo para isso acontecer. Dá muito medo do que pode vir a acontecer, né, nessa batalha, por exemplo, entre Estados Unidos e China. O tipo de coisa que o Trump está tentando fazer é muito deletério, porque está no meio do pandemônio e ele quer aproveitar para mudar as peças do tabuleiro. As peças estão sendo mudadas de lugar, mas não é um momento para a gente tentar tirar vantagem. Acho que uma boa medida disso é que, considerando os países democráticos, estão tendo boa resposta a essa pandemia, é pelo caminho da cooperação, é pelo caminho do conhecimento, é pelo caminho da troca, é pelo caminho enfim, de olhar coletivamente e cooperar e trabalhar. Eu acho que é pela via do altruísmo, não pela via do egoísmo. O conhecimento científico estava um pouco em baixa no Brasil, né? Digamos assim. Estava cortes de orçamento, enfim, meio desacreditado por muita gente. Agora a gente volta a ter a ciência como um instrumento fundamental nesse momento de combater uma pandemia ou de saber lidar com ela da melhor forma possível, nos mais diferentes aspectos. E, ao mesmo tempo, a gente tem um governo que, por muitas vezes, coloca a ciência, questiona a ciência. Esse é um momento em que talvez seja um momento de redenção da ciência, ou a gente continua num momento ruim para a ciência? Redenção da ciência e completa desmoralização negacionistas. Há 100 anos atrás, quando a gripe espanhola devastou populações em todo o planeta, o Brasil pagou um preço alto nessa pandemia, 100 anos atrás já era a mesma coisa, tinha um monte de gente dizendo que era uma gripezinha. Negacionistas existiam antes como existem hoje. A diferença é que temos 100 anos de ciência, a biologia andou, uma quantidade de informação que existe hoje é enorme. Se nós tivéssemos... Veja, a Covid-19 é muito semelhante à SARS. Há 20 anos atrás, a SARS aconteceu, nós poderíamos ter a vacina. Por que nós não temos a vacina? Porque, não só no Brasil, mas em outros lugares, houve uma priorização de lucros e não de interesse público. Porque saúde e educação, quando estão totalmente privatizadas, não permitem saúde pública, porque saúde pública não vai dar lucro para ninguém, a não ser quando a coisa já explodiu. Então, a gente precisa fazer uma reflexão profunda. O Toffoli tocou nisso, o Ron também tocou. O que a gente está fazendo aqui?
Quer dizer, a gente sabe muito bem que a ciência é importante. Por que o investimento em ciência vem decaindo desde 2010? Entre 2000 e 2010, o Brasil multiplicou por 4 o seu investimento em ciência. Ele estava investindo 1,7% do PIB em ciência em 2010, que é próximo do que os países desenvolvidos, tentando chegar no valor que é alcançado pelos países desenvolvidos, entre 2 e 3, às vezes 4. Né? Hoje a gente está em 1,2 e caindo. O governo Temer foi uma desgraça para a ciência e o governo Bolsonaro nem se fale, porque além de ser péssimo do ponto de vista do financiamento, péssimo do ponto de vista da gestão. É um absurdo completo o que vem acontecendo no CNPq, na CAPES. Basta dizer que o presidente da CAPES é criacionista. Basta dizer que o presidente não acredita na Covid-19 e potencialmente espalhou ele mesmo. Nós não sabemos, porque ele não libera o seu próprio exame. Então é uma situação muito anômala, mas eu acho que os negacionistas, as pessoas que batem de frente com a ciência, estão com os dias contados. Esse governo está com os dias contados, é um desgoverno completo. A gente precisa urgentemente de inteligência e sabedoria no governo. Olha só, Marcela, parafraseando Ulisses Guimarães, né, que declarou ódio e nojo à ditadura, a gente tem um governo que tem ódio e nojo ao conhecimento e à ciência. Não pode ser colocado de outra forma. Né? E medo, né? Porque o ódio é uma reação de quem teme. Eles temem o conhecimento. E aí é muito interessante perceber, e aí eu vejo um movimento disso acontecendo, por exemplo, no Twitter. Tem um monte de gente, cientistas de dados, economistas, curiosos, pessoas que estão debatendo com especialistas no Twitter para tentar entender e trazer ideias, e algumas trazem ideias interessantes para serem discutidas pelos epidemiologistas, desde que os epidemiologistas não estejam em cima de suas torres de marfim. Então, claro que nós não estamos falando da população brasileira como um todo, eu estou falando de um grupo educado, mas eu acho que essa virada de se perceber de que o conhecimento tem valor e que ele tem não só a aplicação, mas é bonito trabalhar com isso, eu acho que a gente tem uma chance de poder virar o jogo depois que esse governo cair, terminar, que, enfim, isso é uma questão de tempo. E isso. Porque do ponto de vista internacional, é óbvio que não dá para comparar, mas essa coisa de que uma pandemia, que um vírus respiratório poderia causar uma situação dessa, para quem lida, sei lá, como repórter de ciência, isso é uma coisa que os cientistas falam há muito tempo, né? Não é uma novidade. E, ao mesmo tempo, isso não foi levado a sério em país nenhum do mundo, né? Independentemente... Posso comentar rapidamente aqui? Porque uma coisa que a gente tem que ver mesmo é ciência é importante neste momento, e tem alguns países que, por exemplo, não lembro quem falou sobre o SARS. O SARS foi uma epidemia que quase virou uma pandemia igual como a gente está vivendo no momento, mas alguns países, principalmente na Ásia, prepararam desde 2003, quando isso aconteceu, e você está vendo todos esses países na Ásia, por exemplo, Singapura, Taiwan, Coreia, eles começaram a preparar, então eles têm 20 anos de preparação. Na Singapura, por exemplo, eles construíram hospitais, eles investiram na saúde. Então, Singapura, neste momento, está sofrendo um pouco, mas se você está vendo a proximidade para e eles deixaram a entrada aberta e eles conseguiram manter o vírus sob controle. Isso foi uma coisa que eles conseguiram com investimento em ciências de saúde. Então, tem alguns... Eu acho que o Brasil tem que pensar... Steven, você quer concluir? Quero primeiro agradecer muitíssimo a vocês todos, né? Roberta, Ron, Toffoli e Siddhartha. Acho que o painel foi muito importante, nos faz lembrar que somos todos interconectados, né? Pobres, ricos. Ratifica a necessidade de maior atenção à saúde, aos rituais e aos sonhos para a construção do futuro e para a gente passar por esse momento tão complicado. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada, gente. Com vocês.